Agora nós vamos acompanhar a primeira palestra do dia. O tema é: a crise do clima é uma crise da saúde. Antes de chamar a nossa primeira palestrante, eu quero saber, através da enquete, que está no botão, bem aqui na nossa transmissão, a sua opinião sobre o assunto. Tá? Isso é muito importante, e aí no fim do nosso encontro, no Café Conap, a gente vai repercutir as respostas de todos vocês. Durante a nossa palestra, vocês podem responder à enquete, e aí o resultado a 1 hora no Conap Café. Então, para falar sobre a importância do papel dos profissionais da saúde na mitigação da crise climática, eu convido a pesquisadora e ativista indiana, especialista na interseção entre saúde, meio ambiente e justiça, Sweta Narayan, e a moderadora da sessão, Lília Mendes, gerente de ESG e sustentabilidade da DASA. Oi, Lilian, bom dia. Good morning, Sweta. Excelente debate para vocês. Maravilha, bom dia. Então, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um painel da Conap. Hoje, como a Isabela já anunciou, temos a Sweta Narayan. Ela vai falar sobre um tema super importante e atual, né, que está super em alta, que é a crise do clima, é uma crise de saúde. E aí, só para contextualizar um pouquinho para vocês, a Sweta vai trazer aqui também esse tema, muito pensando nessa visão da saúde, visto que a emergência climática é uma grande ameaça à saúde humana, né? Então, não estamos isentos disso, e a saúde é um tema principal nessa temática tão específica que está sendo também considerada aí na COP27. Então, ficamos aí com a Sweta e vamos aguardar também as perguntas de vocês, tá bom? Podem fazer as perguntas que logo após a palestra da Sweta a gente vai considerar e vai responder a todas elas. Boa palestra, Sweta. Obrigada por ter vindo. Certo, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas, muito obrigado pelo convite. Só fico curioso, dá para me ouvir? Daí tá tudo certo, dá para ouvir? Só levanta, faz um joinha para mim, só para saber. Perfeito. Obrigado. Muito bem, obrigada de novo por estar aqui com vocês. Eu fico feliz com o convite. Para começar a conversa sobre se a crise climática é uma crise da saúde, eu queria compartilhar uma imagem com vocês, em primeiro lugar. É uma imagem que nos fala, né, do ano passado, de um incidente, um deslizamento de terra que aconteceu ano passado. Aconteceu bem perto, 50 quilômetros mais ou menos de onde eu moro. Eu moro em Kerala, na parte sul da Índia, e teve chuvas torrenciais e muito deslizamento de terra, né? E muitas pessoas, quase 2.000 pessoas acabaram perdendo a vida nessa calamidade. Foi terrível. O que aconteceu depois desses 2 dias de chuva intensa é indescritível. Destruiu lares, casas, forçou as pessoas a irem embora, procurarem abrigo em diferentes lugares. Basicamente interrompeu a vida normal do estado inteiro, né? E é uma tragédia terrível. A última vez que vimos uma tragédia dessa foi na década de 80. Muitos de nós nunca tínhamos visto uma coisa do tipo, né? E foram as piores chuvas em 100 anos, uma coisa assim. Pessoas morreram, muitas pessoas foram deslocadas, e ainda hoje, meses depois, ainda estamos tentando nos recuperar 100% da tragédia que aconteceu. Eu acho que é importante dizer que a crise climática não é uma coisa lá do futuro. A gente já vê ela aqui, já está aqui, né? E vemos que há eventos climáticos que são dramáticos e cada vez ficam mais frequentes. Na Índia, por exemplo, a gente vê temperaturas elevadíssimas, ciclones, secas, estiagem, chuvas. Em junho, 4 meses atrás, gente,
em junho, 4,5 milhões de pessoas na Índia tiveram que abandonar suas casas por causa de deslizamentos de terra, né? E a gente vê isso cada vez mais. Já não é uma vez a cada 100 anos, já não é uma vez a cada 200 anos. É um ano sim, um ano não. A crise climática definitivamente não é uma questão para o futuro, é uma questão de hoje. Nossa comida, nossa água, nossa casa, nosso abrigo, nossa segurança, todos os elementos da segurança humana estão ameaçados. E definitivamente são os mais pobres e os mais vulneráveis de nós os que são sempre que acabam sofrendo mais, né? Nós temos poucos meios de proteger essas pessoas, os sistemas respiratórios, os sistemas imunológicos das pessoas pobres estão mais comprometidos. Doenças pandêmicas como a Covid nos mostraram perfeitamente que são os pobres quem mais acabam sofrendo, né? Esse impacto da mudança climática, ela não afeta somente as pessoas, afeta também os nossos sistemas de saúde, né? A forma como nós trabalhamos, a forma como nós entendemos a saúde. De novo, o que nós estamos vendo aqui com a infraestrutura do cuidado da saúde, nós não conseguimos dar conta, né, de uma tragédia dessas. Isso é óbvio, lógico. Eu vou voltar até o exemplo da minha cidade, quando ocorreram essas chuvas em Kerala, os hospitais, eles tiveram uma crise enorme também, tiveram que evacuar pacientes, tiveram que suspender cirurgias, cuidados críticos. Teve problemas de abastecimento de energia, falta de vacina, falta de antibiótica, falta de remédio, né? Aconteceu só aqui? Não, acontece no mundo inteiro. Eu lembro que em Nova York, os pacientes também tiveram que ser evacuados por causa de uma falha mecânica nos sistemas de alimentação, de energia. Os sistemas, eles são muito vulneráveis, os sistemas de saúde são muito vulneráveis a uma chuva, a uma ventania, né? Uma rajada de vento acaba com o abastecimento de energia. E é um setor que se vê muito afetado e às vezes fica totalmente inabilitado, inútil. A crise econômica, aliás, a crise climática, ela não é uma crise que somente afeta a economia ou a vida das pessoas. Acaba afetando hospitais, acaba afetando prédios, acaba afetando sistemas de ventilação mecânica. Também é importante nós falarmos do setor da saúde, que tem um papel fundamental na resposta à crise. Nós sabemos que o setor de saúde, ele contribui com 5% das emissões de efeito estufa no planeta, né? É curioso, né? É quase um paradoxo, né? Porque o setor, ele polui ao mesmo tempo que atende as vítimas da mudança climática provocada pela poluição. Isso é uma oportunidade grande. Fizemos uma análise importante dentro do cenário de Doha, né? Das reuniões de Doha, e a pegada de carbono vai ser o triplo no setor da saúde se nós continuarmos nesse ritmo para 2050, né? Há 7 ações de alto impacto que foram discutidas e debatidas para poder fazer uma redução de 44 gigatoneladas de emissões para 2050, senão as coisas vão ficar ainda pior. Que tipo de ações a gente poderia se engajar para fazer com que o nosso setor fosse um setor limpo, de baixas emissões? Essas ações são ações ajudando, por exemplo, a ter energias renováveis, ter sistemas de zero emissões, sistema de transporte verde, a comida, os alimentos que entram nos hospitais, trabalhando com fornecedores locais, trabalhando com sistemas limpos, gestões de energia cada vez melhores.
e trabalhar com mais eficiência e mais efetividade no uso dos recursos, né? Tem um estudo recente que diz que se nós continuarmos nosso negócio do jeito que a gente tocou até agora, 70 milhões de pessoas vão morrer por causa de estresse climático até o final do século, né? O mercado, o setor da saúde pode salvar com essas 7 ações pelo menos metade dessas pessoas. E o setor pode chegar na descarbonização, chegando a uma justiça climática cada vez mais ampla entre as nações do planeta. Eu acho que é bem importante também salientar que os profissionais da saúde começam a entender a seriedade da própria pegada de carbono que eles deixam, né? Nos últimos anos, nós vimos um grande ímpeto de pessoas, organizações tentando falar, tentando conversar com a questão climática, né? Esse movimento é liderado pelo mapa da igualdade climática e pelos Healthcare Without Harm, e o UNFCCC. 63 organizações de saúde representando 14 mil hospitais de 22 países das Américas, de Ásia, África e Europa estão tocando esses projetos, ok? Mesmo assim, não é suficiente. O setor de saúde, logicamente, ele pode reduzir as emissões, né, de carbono, mas o setor também vai precisar ser líder e inspirar outros setores para poder fazer o mesmo e poder fazer com que o clima seja mais controlado, né? É importante motivar e inspirar outros setores, porque a saúde humana, ela está totalmente interconectada com a saúde do planeta, né? É impossível imaginar pessoas saudáveis num planeta insalubre, um planeta que não é limpo, que não é seguro, que a comida não é nutritiva, né? Só para ter um exemplo dos combustíveis fósseis, queimar combustíveis fósseis é o principal fator da poluição e da mudança climática. De acordo com com as organizações responsáveis, produz mais ou menos 13 mortes por minuto relacionadas à queima de combustíveis fósseis. Por quê? Porque temos um modelo social e econômico que não é considerado o ambiente como um dos elementos a serem conservados. Nós temos um exemplo desse tipo de relações com a natureza, como elas estão, né, exauridas, são tristes as relações que nós temos, e como a saúde do planeta e a saúde dos seres humanos se vê sob pressões como, por exemplo, a Covid, dentro de um mundo que não está mais sustentável, né? Acho que também vale a pena dizer que a mudança climática, ela afeta diretamente a saúde humana. E, portanto, é muito importante ser proativos de termos políticas, de termos possibilidades para poder atingir as necessidades das pessoas. É importante ver o sistema de saúde não como simples provedores de saúde, mas também como a base de resiliência comunitária, de cuidado preventivo. O cuidado, ele também tem que ser definitivamente um dos pontos onde nós olhamos e tentamos entender quais são os impactos, por exemplo, no que diz respeito ao futuro do planeta. E ali eu acho que o papel dos profissionais da saúde se faz realmente importante. Todos os profissionais de saúde, em qualquer lugar do mundo, têm um papel importantíssimo para trabalhar, né? Ter informação, ter o trabalho, as clínicas, os hospitais, elas estão ali sempre lidando com a comunidade, vendo os impactos das coisas que estão lá fora. Durante a pandemia da Covid, por exemplo, nós vimos a pandemia e ela se apresentou como uma oportunidade para que muitas vozes sejam ouvidas pela primeira vez, né? E fossem amplificadas. E eu acho que os profissionais do cuidado da saúde, eles saem dessa pandemia como verdadeiras vozes, porta-vozes de um novo futuro, né? Acho que é importante nós podermos trabalhar assim, ter entendido os impactos na saúde, os impactos no planeta com os nossos próprios ações. Os Eu acho que teve duas catástrofes grandes para os profissionais de saúde, uma foi a Covid e outra é a mudança climática.
São crises que, para mim, são crises gêmeas. Qualquer um que pensar que a Covid-19 foi que a pior coisa já passou, eu acho que nós temos que entender que é só uma amostra do que vai acontecer com os países, com as famílias, com a sociedade, se a gente não prestar atenção nas, nos, na mudança climática. Definitivamente nós temos uma oportunidade como profissionais da saúde para poder mudar essa influência e poder criar um novo futuro a partir do que a gente espera do nosso planeta e a partir de como protegemos a saúde das pessoas que vivem nesse planeta. O setor da saúde definitivamente tem uma oportunidade muito grande de combater a mudança climática, ajudar as pessoas a entender que a mesma contaminação, a mesma poluição que te deixa doente é a mesma que faz o planeta doente. Eu volto a dar o exemplo dos combustíveis fósseis. É uma fonte de doença, é uma fonte de instabilidade, uma fonte de ruína planetária que nos traz uma carga definitivamente muito grande, provocada pelas doenças que são do tipo respiratório, por exemplo. Eu acho que não consigo reiterar mais ainda como os profissionais de saúde são atores essenciais na hora que diz respeito a levar essa informação para as pessoas. E os profissionais de saúde têm que estar equipados com paramentados, né, com conhecimento suficiente sobre a mudança climática. Essas vozes são muito importantes. O setor como um todo e os profissionais devem sentar na mesa em que as decisões são tomadas, em que as decisões são debatidas, porque definitivamente o setor da saúde precisa se colocar como especialista. Isso na COP27, acho que vai ficar mais claro. Os países estão se juntando para tomar decisões importantes que vão determinar o destino da raça humana no planeta e que definitivamente vão dar um norte para onde o planeta vai. A, à luz do que está acontecendo na COP27, eu queria também trazer a liderança, né, que nós temos recentemente testemunhado da OMS. A OMS, alguns meses atrás, né, a OMS, para quem vem acompanhando, ela fez um tratado para o fim dos combustíveis fósseis, deixando muito claro o contato, a ponte entre os combustíveis fósseis e o adoecimento do planeta e como isso tem afetado o, a saúde das pessoas. E o Dr. Tedros, que vocês veem aqui na foto, ele acaba falando que é uma autossabotagem. O combustível fóssil que vai destruir definitivamente o planeta de vez, vai acabar com o nosso futuro como espécie e é o tempo de acabar com os combustíveis fósseis. Foi uma fala inspiradora e, de fato, é um exemplo da liderança e do cuidado à saúde e da influência que pode ser feita a partir de fazer mudanças importantes e comprometidas. Eu gostaria também de dizer que lutar contra as doenças e contra os riscos planetários tem a ver com a luta contra a mudança climática. Nós temos que reimaginar o papel do setor da saúde num mundo em que a questão climática é definitivamente o ponto mais crítico que afeta as comunidades e as pessoas. Um cuidado à saúde com qualidade, ele tem que ser transformador. Aqui tem uma oportunidade de expandir a missão do cuidado à saúde. O cuidado à saúde tem que se redefinir no que diz respeito à mudança climática, pensando na resiliência, pensando na transição de uma economia baseada em combustíveis fósseis e sermos mensageiros da comunidade e das políticas que nós temos. É crítico que possamos lutar contra a mudança climática e o cuidado à saúde definitivamente é uma área que vai definitivamente determinar o futuro da nossa espécie. Muito obrigado. Sueta, muito obrigada. O assunto é muito rico, eu acho que foi uma grande oportunidade de a gente ouvir com mais detalhes, um assunto tão atual, né? Então, muito obrigada por trazer para a gente à luz aí esses temas e esses pontos super importantes. Eu tenho algumas perguntas aqui, do público e algumas também que eu levantei aqui que eu achei super interessante para a gente trazer um pouquinho mais de luz
nesses temas que você trouxe. Acho que é importante a gente salientar e destacar alguns pontos aí para deixar em mente, na mente de todos. A Patrícia Raquel, ela perguntou aqui, ó, o esforço da Agenda 2030, buscando implementar este olhar de sustentabilidade do ecossistema de saúde, através dos ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é uma iniciativa importante. Na sua opinião, o que os formulários de políticas públicas poderiam ainda implementar? Pergunta super importante. Uhum. Eu acho que para começar, então, quando a gente fala dos ODS, né, nós estamos de novo olhando a uma maneira de como melhorarmos, de repente, a resiliência climática, né? Como melhorar ou como usar energias limpas, né? Atingir esses objetivos sustentáveis é justamente o estabelecimento de políticas que permitam garantir que a comida é saudável, que o ar é limpo, que os recursos são renováveis, né? E eu fico pensando assim, o que o próprio setor da saúde pode fazer na hora de capitanear essa transição, essa promoção de políticas públicas que podem ajudar desde o setor da saúde a influenciar outros setores. Eu vou ficar aqui com aqueles 7 prefeitos que fizeram esse tipo de trabalho inicial, né, de como descarbonizar o setor da saúde e como isso pode contribuir como um modelo para outras indústrias, para outros setores, como um exemplo, como um caminho a ser seguido para poder chegar nesses objetivos sustentáveis do desenvolvimento, né? No fim das contas, qual que é o propósito de um ODS? O objetivo é poder fazer com que o futuro seja mais saudável, o futuro seja mais limpo para as comunidades, para as pessoas. Acho que nós temos um chamado a sermos exemplo, usando energias limpas, usando prédios inteligentes, no sentido que tenham boas gestões ou boa gestão de resíduos, aos alimentos que nos oferecemos, o tipo de trabalho que nos oferecemos, enfim, a pegada de carbono das farmacêuticas, enfim, ir puxando essa conversa pode nos colocar numa situação de liderança, né? Acho que há medidas, né? Medidas que podem ser. Lembram que eu falei que teve essa reunião ali envolvendo prefeitos de vários lugares que produziram 7 medidas, né? Que podem ser úteis. Acho que é por aí o caminho. Perfeito, perfeito. Eu vejo que a gente atuar, o setor de saúde, ele precisa atuar de forma mais proativa e tem uma grande oportunidade, que foi uma coisa que você mencionou também, né? Foi um ponto muito importante. E aproveitando a sua pergunta, a sua resposta, o setor de saúde, ele tem uma grande oportunidade aí de ver de forma mais estratégica esses riscos climáticos. Com a sua visão, inclusive uma visão geral do setor de saúde, como você entende que o setor de saúde ele pode atuar de forma mais proativa dentro desses riscos climáticos, se antevendo e mitigando esses riscos? Eu acho que você já respondeu de forma muito detalhada, mas assim, tendo o ponto de vista do planejamento estratégico de um setor de saúde, digamos assim, como é que o hospital ou o estabelecimento de saúde ele pode trazer isso internamente de forma mais estratégica, a ponto de se tornar mais proativo. Eu acho que isso é bacana, talvez a gente tentar ver um pouco na prática, a sua opinião sobre o assunto. Maravilhosa pergunta, muito obrigado. Eu acho que é bem isso. Acho que é um cenário de crise climática. E eu acho que tem 3 desafios que, de repente, o setor da saúde tem que se haver com eles, né? O primeiro deles é que há um aumento, ou já tem um aumento, né, nos impactos da saúde a partir de mudanças climáticas, né? Acho que isso é crítico, acho que já está aqui, é real, né? Acho que nós temos também que trabalhar na questão da resiliência, que possamos responder em questões de emergência. Mas definitivamente nós temos que reduzir as nossas emissões que nós produzimos como instituições, né, que fazem parte de um mercado, que fazem parte de uma cidade, de uma realidade,
industrial, urbana, as pessoas têm contribuições, né? Infelizmente, na hora como a gente chega ao hospital, que emissões a gente produz, né? Eu, eu acredito que agora o momento é de repensar como é que os sistemas de saúde são criados. A crise climática, ela está desenfreada. É importante parar e pensar o que contribui, quais são os fatores que fazem com que os sistemas sejam vulneráveis, que tipo de vulnerabilidades a gente está discutindo, né? Porque eu acho que tem algumas medidas lógicas, simples, que podem ser feitas e a gente nem sempre considera elas, porque, não sei, o dia a dia não nos permite às vezes, né? Mas, por exemplo, como estão os hospitais preparados para situações climáticas extremas? E eu te falo da minha experiência aqui da Índia durante as enchentes. A maioria dos, dos hospitais tem os geradores de energia de backup no porão. Na hora que tem uma enchente, você perde sua energia e perde seu backup. Como é que nós vamos resolver esse tipo de problema? Como a gente faz para construir ambientes seguros, por exemplo, para manter a energia mesmo em condições de chuva, em condições de vento, em condições de alagamento, né? É uma das primeiras questões. Como a gente constrói os hospitais? Sistemas de alarme, né? Que sejam iniciados logo na sequência que as coisas acontecem. Vigilância, da saúde, né? Vigilância sanitária. Acho isso importantíssimo também, que o setor consiga responder rapidamente, oportunamente, que não tenha demora, né? Uma força de trabalho, né? O pessoal do trabalho, ele tem que ser treinado, ter uma boa coordenação, conversas entre as agências, entre os departamentos, entre as regiões, entre os estados, que a interação possa ocorrer rapidamente sem perder tempo, né? O setor da saúde, ele tem que ter energia limpa. Isso é uma questão que a gente não pode mais discutir, né? Acho que a energia renovável, ela é uma mensagem muito importante. Você pode não poluir o planeta e assim ter menos pacientes por causa da poluição, né? Acho que é isso. Acho que são coisas simples, medidas que dizem mais respeito a uma mudança de lógica do que a um grande, absurda mudança de caminho total. Acho que é uma questão que nos ajuda a trabalhar na resiliência. Se o sistema é resiliente, ele responde melhor, ele responde mais rápido e ele, de fato, se faz uma âncora para a comunidade. Nas áreas que estão sujeitas a ciclones, tem hospitais que estão abastecidos por energia solar. Quando a comunidade inteira perdeu a energia, a única lugar onde tinha a energia e água limpa era o hospital. O hospital vira um espaço de convívio comunitário em que as pessoas podem sobreviver só pelo fato de estarem no hospital, né? Então, é muito importante que as comunidades consigam entender isso e que o hospital consiga se colocar nesse papel. Acho que dá para ver a transformação que ocorre no hospital sendo inspiradora para toda a comunidade não usar mais os combustíveis fósseis, por exemplo, né? No hospital ele tem que ser um modelo a seguir. O hospital tem que ser um bom espelho para a comunidade. Perfeito, Suíta. Acho que o ponto que você pegou e que eu acho que é muito importante de salientar é a proatividade, de ser protagonista, né? Então, acho que o setor de saúde tem essa oportunidade muito grande, inclusive de se aliar a políticas públicas, né? Que foi uma coisa muito importante que você falou, ou seja, estar ali junto com as associações, com as secretarias de saúde. Então, acho que o ponto aí é como você falou, não são grandes mudanças, né? É o que já está, o que o hospital já tem como oportunidade ali e ter uma resiliência maior, ou seja, aproveitar as oportunidades. Então, não é uma mudança de roteiro, acho que é muito pelo contrário, acho que é continuar no mesmo caminho, mas aproveitando todas as oportunidades ali que a gente tem para atuar de forma mais colaborativa e de forma mais proativa. Acho que perfeito, acho que toda a sua fala foi muito, muito importante, obrigada. Bom, falando um pouquinho disso, eu percebo que ainda há uma falta de informação dentro do setor de saúde.
Muitas vezes as pessoas que trabalham dentro do hospital, né, dentro do setor da saúde, não têm essas informações, né? Essas grandes informações que você passou com respeito à crise climática, ainda é um assunto que, por mais que esteja em pauta, nem todos estão na mesma página. Então, a gente percebe aí que também é uma falha educativa, digamos assim, de colocar todos na mesma página, inclusive não só os membros do próprio hospital, né, médicos, e pacientes, mas todos de uma forma que saibam que, de fato, o que está acontecendo hoje. Como é que você indica que o hospital pode começar a trabalhar isso de forma mais educativa? O que que você tem visto aí, talvez, de algum case onde todos começaram a atuar de forma mais colaborativa, por estar todos de forma educativa, ciente dessa pauta da crise climática? Eu acho que isso é um fator muito importante também, né? A ciência da emergência e do grande problema que nós estamos vivendo. Total, total, sim, 100%. Com certeza, os hospitais, eles também têm que ser centros não só de saúde, mas de informação. Acho que as pessoas, as comunidades devem entender no hospital uma fonte de informação confiável, crível. Isso é crítico hoje, né? É um fato que nós temos informação limitada, concordo contigo, nossa informação ela não é boa, não é completa. O material, né, que se apresenta, às vezes não é crível, ele não é confiável. Não sei, vamos pensar em alguns estudos que nós fizemos, por exemplo, aqui na Índia, em que nós fizemos uma enquete, uma das maiores enquetes que foram feitas no país com profissionais da saúde, e a compreensão, o conhecimento, a atitude e as práticas relacionadas à mudança climática era bastante heterogênea. Muitas pessoas sabem muito, muitas pessoas não sabem nada. E estamos falando assim, às vezes chega informação pelas redes sociais, chega informação por algumas questões e muitas pessoas dizem assim, ok, a mudança climática é uma realidade. Mas quando a gente vai perguntar, bom, quais os impactos que você está vendo hoje da mudança climática na profissão, muitos falam, não, não vejo nada, não tenho. Precisamos ser mais visuais, de repente, nas nossas informações, precisamos ser mais concretos, que seja associada às mudanças que estamos vendo, né, com justamente com a mudança climática. As pessoas não conseguem entender, né, que a má nutrição infantil, por exemplo, está relacionada com eventos climáticos. As pessoas não conseguem visualizar muito bem isso às vezes, mesmo trabalhando em hospitais. Eu concordo contigo. Tem estudos que nos mostram que o conhecimento dentro dos próprios hospitais a respeito das mudanças climáticas é muito carente, é muito básico às vezes. Temos que nos educar mais e nos educando mais, educar mais também as comunidades para poder marcar realmente essa diferença, fazer uma diferença e sermos bons mensageiros, né? Uma questão importante é que nas nossas faculdades de medicina, nas nossas faculdades de enfermagem, a gente não fala de mudança climática, a gente não tem matérias climáticas. É complicado se a gente não aprende isso mesmo na formação, nas escolas, inclusive. A gente não entende bem as realidades. Como é que a gente pode pegar essa oportunidade e entrar para preencher essa lacuna que se apresenta ali de informação sobre os riscos da mudança climática e como pode, de fato, ser um multiplicador de outros vetores de doença, né? Sempre que tem um evento climático extremo, a gente vê que a saúde mental, né, é muito afetada, saúde imunológica, alimentos, enfim, a intensidade dos vetores de contaminação, pragas. Os fatores são enormes e todos têm a ver com a educação, definitivamente. Concordo 100% com isso. A outra parte na tua pergunta que me chama muito a atenção, eu acho que, de fato, no hospital ele tem um chamado a ser um centro de informação também, né? A crise climática é uma crise de saúde planetária inicialmente, mas de saúde individual. Ter informação sobre essa crise nos hospitais, ter centros de informação de recursos disponíveis, né? Eu acho que, bom, eu trabalho na Índia, eu aqui estou na Índia, né? Aqui, não sei como no Brasil, mas aqui a poluição do ar é uma questão crítica. No Sudeste Asiático, isso é uma realidade. Muitos hospitais aqui no país e na região
eles têm informação, né, sobre a poluição climática, a poluição do ar para os seus pacientes. Mais pessoas são conscientes, mais pessoas são cientes como isso afeta elas, como afeta as crianças e como afeta as populações vulneráveis e também fala sobre o que é que elas podem fazer para se protegerem, como eles podem não contribuir, né? Não contaminar ainda mais. Então, os hospitais acabam sendo um ponto, né, em que não somente você obtém tratamento, mas você também obtém informação, entendendo como funciona essa questão, como você pode mudar essa questão. Os sistemas públicos de saúde são, de fato, é, pontos-chave dentro da sociedade para poder comunicar a respeito das doenças, a respeito da crise de forma mais ampla, né? E isso é saúde, gente. Saúde é tudo isso. Informação é saúde, né? A saúde não pode ser simplesmente restaurativa, curadora. Tem que ser informativa, tem que ser né? Vamos dizer, mais proativa, né? Como a gente estava falando agora. Como evitar, como prevenir, não é? Prevenir é saúde. A saúde preventiva também ela é saúde. Às vezes bem importante, né? De onde vem a doença? Como eu contribuo com isso? Acho que é isso. Acho que os sistemas de saúde elas têm um dever ético e moral, vou dizer, a respeito das medidas preventivas que devem ser tomadas para proteger as comunidades. Eu acho que sim. Perfeito, Sueta. Muito obrigada pela resposta. Perfeito. Eu tenho mais uma pergunta aqui do público, do Vital Ribeiro. Aí ele pergunta assim: Olá, Sueta. Você poderia falar sobre como as organizações de saúde podem participar do trabalho da Healthcare Without Harm no Brasil? Ele quer saber um pouquinho de mais informações. Uhum. Com certeza, para o senhor Ribeiro, eu fico feliz de dizer que as ações no Brasil, e especificamente as ações com os hospitais e como os hospitais eles estão focando em reduzir suas próprias pegadas de carbono no Brasil. O Brasil é inspirador para muitos países no mundo. Eu até fico feliz, né, de saber que um dos nossos parceiros no Brasil, e perdão, minha pronúncia não vai ser a melhor, eu vou tentar pronunciar, Projeto Hospitais Saudáveis. Perdão se chegou errado, se chegou bem, mas enfim, eu gosto dessa iniciativa porque está liderando realmente aí a questão no Brasil, transformando as instituições da saúde, tentando levar novas possibilidades, calculando, entendendo a pegada de carbono de cada instituição e trabalhando muito proativamente também, gente, na redução da pegada, né? Isso é fundamental, isso é crítico, é um dos elementos, né, que a gente tem como desafio, reduzir a pegada de carbono dos hospitais e clínicas. Tem 100 hospitais no Brasil que sei que estão trabalhando com inventários anuais de emissão de gases do efeito estufa. Não é pouca coisa, né? Não é suficiente, mas não é pouca coisa. Temos que e a gente vê que os hospitais brasileiros trabalham em ações de mitigação, né? Isso é muito, muito importante. Poucos países estão tão envolvidos com o Brasil. O Brasil é um país que inspira, é um país chamado a ser líder mundial. Acho que no nível local, no nível federal, é um país que vem trabalhando. Isso foi 7 anos atrás. Você começou o trabalho no Brasil, 2015, eu acho. Então, desde aquela época para cá, mais hospitais estão envolvidos, participando. E eu aproveito aí a audiência, né, para verem os detalhes aí no site. Quem sabe se associarem, se juntarem às iniciativas, se conectarem, né, com Healthcare Without Harm, que é importante a gente estar junto nessa área de crise climática global e mudar, né, o que a gente puder mudar, que estiver no nosso alcance, né. Acho que vale a pena reiterar que uma das minhas inspirações no que nós estamos fazendo ao redor do mundo vem do Brasil.
Eu, eu recomendo, né, para todo mundo que vejam as experiências brasileiras. Muitas histórias são inspiradoras e podem inspirar muita gente no mundo. Ai, maravilha, muito bom saber. Acho que a gente retorna então com a Isabela. Muito obrigada, Sueta. É muito enriquecedor esse bate-papo. E fica aí o convite. Quem quer participar né, de todas essas ações, da redução de pegada de carbono, é só entrar no site, e depois a gente passa aqui mais informações para vocês. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, Sueta, gente. Muito está me obrigado. ouvindo? Meninas, estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Maravilha. Nós temos ainda alguns minutos e temos muitas manifestações aqui no nosso chat, então eu gostaria de aproveitar esses minutos com a Sueta e com você, Lilian, tudo bem? Tudo bem. Sueta, de forma bem direta, quando nós estamos falando de mudanças climáticas e consequências na saúde, como cidadãos comuns podem trabalhar, reforçar uma atitude de quem tem o poder de decisão? Qual é o nosso papel? Como que nós podemos atuar? É, eu acho que é importante, assim, Isabela, acho que como a gente tem um destino comum, vamos dizer assim, né? As decisões de um setor afetam a todos os setores, né? Acho que nosso chamado é levar como hospitais, como instituições, dados, informação, dados contundentes que possam fazer com que as pessoas responsáveis pela criação de políticas públicas possam criar soluções para esses problemas, né? E acho que isso também é um exercício de cidadania. Acho que a informação está ali, acho que os dados estão ali. A gente tem que aprender a apresentar esses dados, né? Fazer com que essa informação vire ação, vire medida, vire política pública, aumente também a resiliência das pessoas. E acho que é justo isso. Acho que nós temos que chamar os nossos líderes, as nossas lideranças, a eles serem parte da solução, e é isso que nós esperamos deles. Exercício de cidadania, para mim, é a melhor definição, Sueta. Exercício de cidadania, autorresponsabilidade. Lilian, você como uma líder da DASA de ESG, sustentabilidade, quais são as resistências que você vê na corporação como um todo? Que tipo de letramento a gente precisa fazer em saúde para que a gente fale a mesma língua? Eu observo que o setor de saúde, Isabela, ainda precisa nivelar isso dentro da estratégia do negócio. Eu acho que é isso que falta, né? Essas discussões, ela tem que começar a serem disseminadas e principalmente que elas comecem a estar na estratégia do negócio, ou seja, na alta liderança. Então, a DASA, por exemplo, já está com essas discussões há mais de um ano. A gente até se comprometeu publicamente com ser carbono zero até 2030. E eu acho que é isso que a gente está precisando, fomentar isso através de associações que a gente participa, através da ANAP, através de outras associações, para que outros também comecem a ser nossos parceiros, né? E acho que essa questão educativa que a Sueta mencionou é muito importante. Então, a gente não deixar isso somente, né, na alta liderança, mas também disseminar isso para o público-chave, para o público-alvo, para o pessoal da ponta, para o pessoal que atende o paciente, tentar trazer também essa percepção para o nosso paciente, o quanto a gente cuida do meio ambiente, o quanto a gente cuida, das pessoas e que tendo uma vida saudável, né, ou seja, planeta saudável, vida saudável, né? Que eu acho que foi um ponto aí muito importante que a Sueta comentou, que é o que a gente preza muito também dentro da DASA, ou seja, você não tem como ter uma vida saudável se você não tem um planeta saudável, se você não tem um meio ambiente saudável. Então, eu acho que esse ponto é a gente trazer isso não só para o nosso público interno, mas tentar de forma colaborativa atuar com nossos parceiros, com outras entidades, para que a gente fomente isso. Acho que é isso que o setor de saúde está precisando, se tornar mais protagonista nessa pauta da emergência climática.
e a gente tem grandes oportunidades. Eu acho que tudo depende mesmo aí da gente traçar essa jornada juntos. Acho que é isso que é o mais importante. Você sabe, Lilian, que eu tenho levado um movimento chamado Produtividade Sustentável para as empresas, inclusive já estive aí na DASA com esse tema. Porque não adianta só a gente querer reduzir o carbono se as pessoas estão adoecendo. Não adianta a gente querer reduzir carbono se não falamos a mesma língua. Então, sustentabilidade é um olhar holístico, como foi falado ontem, inclusive aqui, né, no nosso primeiro dia do CONAP. Sueta, como você vê, por onde você circula, e especialmente na Índia, as oportunidades para quebrarmos a resistência da liderança, que ainda não vê a sustentabilidade como parte do negócio? Como que tem que ser essa conversa? Uau, eu acho que como setor da saúde, eu acho que a gente tem muito poder também. Acho que nós somos poderosos, digamos. É, eu acho que nós temos um poder que a gente às vezes não entende no setor da saúde. Quando o setor da saúde se manifesta, quando ele fala, todo mundo ouve. Todo mundo ouve. Todo mundo precisa desse setor. É um setor essencial, né? E eu acho que somos um superpoder. E às vezes a gente não entende como a nossa voz pode ser realmente divisora de águas, sabe? Como profissionais da saúde, eu acho que sim, a gente precisa fazer mudanças, claro. Precisamos desenvolver melhores formas de comunicar a nossa informação baseada em evidências, né? Às vezes o dado seco, frio, ele não comunica muito bem. Às vezes a gente pode melhorar a saúde das pessoas trabalhando em estratégias de comunicação, compartilhar essa informação com os legisladores, com as pessoas responsáveis pelas políticas públicas para poder proteger as pessoas. Acho que é por ali. Acho que não é suficiente simplesmente ter, né, os profissionais de saúde falando disso. Acho que é tempo de que os responsáveis por políticas públicas reconheçam o setor público, o setor da saúde, aliás, como uma das fontes de onde o debate tem que acontecer. A saúde, ela tem que ser tão importante quanto, né, a economia, sei lá, outras áreas que são chamadas sempre na área de negociação, e a gente nem sempre é convidado, né? A saúde definitivamente deve ser um dos elementos pelos quais a decisão vai passar, certo? Há decisões que têm que ser tomadas ali. Nós temos que estar de olho em tudo que é tomado decisões, porque isso afeta a saúde das pessoas, afeta nosso trabalho, afeta a forma como nós cuidamos das nossas pessoas, das nossas comunidades. Acho que é bem isso. Acho que mudar essa percepção sobre o que é a saúde, o que o setor da saúde faz pelo país, pela comunidade, pelo planeta, e estar ali no meio, no miolo da discussão de qualquer decisão importante que for ser tomada nessa cidade, nessa comunidade, nesse país. Se vocês tomarem uma decisão sem ouvir o setor da saúde, pode ser que as consequências sejam piores do que o problema que a gente queria resolver. Sueta, assino embaixo e quero te encontrar logo, porque nós precisamos unir forças. Trazendo para um exemplo prático que está acontecendo aqui no Brasil, Sueta, a gente está vivendo uma grande crise, por exemplo, respiratória fora de hora, fora de época. Nós tivemos agora uma onda de frio em plena primavera, que não é comum, e hoje mesmo, no noticiário da rádio, eu pude compartilhar essa informação. Uma crise de bronquiolite, por exemplo, nas crianças, que isso é esperado, acontece lá no inverno, e não na primavera. Então, acho que quando a gente fala de consequências na saúde relacionadas às mudanças climáticas, é disso que nós estamos falando, essas oscilações climáticas atípicas que geram doenças, e aí acabam pegando um sistema de saúde que não está preparado para esse tipo de doença, para esse tipo de problema agora. Faz sentido para você, Lilian? Quanto a gente precisa aterrissar, né? A gente precisa trazer esses exemplos práticos, porque a mudança climática afeta a temperatura. Uma temperatura que nós não estamos acostumados ou despreparados vai gerar consequências porque o sistema imunológico está afetado. É isso na prática, Lilian?
Sim, é isso mesmo na prática. A gente começou a considerar, evidentemente, essas questões climáticas, elas ainda estão nos pegando de surpresa, acho que é todos nós, né? Mas a partir do momento que a gente começou a traçar alguns riscos climáticos dentro da DASA, muito alinhado com o propósito de ser a saúde que as pessoas desejam, né? E o mundo precisa, a gente começou a pensar assim de forma um pouco mais proativa. Quais são os riscos que a gente pode traçar aqui e que a gente pode se antever, sei lá, numa compra pontual de uma vacina, né? Ou seja, se antecipar um pouco para algumas questões. Eu percebo que a gente ainda está nessa jornada, porque é tudo muito rápido, né? As emergências climáticas estão vindo de forma muito rápida. Então, acho que isso é um ponto de atenção para todos o setor da saúde. Como saber lidar com isso, treinar cada vez mais nossos colaboradores, cuidar dos nossos colaboradores, das pessoas. Então, a gente está tendo um movimento muito interessante, que a gente tem um lema lá, que é cuidar dos que cuidam, das pessoas que cuidam. Então, a gente começou a perceber que os colaboradores também estavam muito estressados com a pandemia, principalmente os profissionais que ficam, né, na linha de frente. Então, é todo um sistema, né? Então, a gente tem que olhar muito para dentro, para a saúde mental daquelas pessoas, para a saúde dessas pessoas, para que elas também possam cuidar bem dos nossos pacientes, estar preparados para o que vem, né? Então, eu acho que são dois pontos aqui: é cuidar das pessoas sempre, eu acho que é ter essa questão um pouco mais proativa, né? E também traçar esses riscos cada vez mais de forma a mitigar, tentar se anteceder. Então, é possível hoje, através das informações, né, de estar sempre a par das informações, a gente falou muito disso, de a gente estar envolvido aí com todas as temáticas, a gente atuar de forma mais educativa com as pessoas. Então, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade aí de mudar esse cenário a partir do momento que a gente visualiza de uma forma mais mitigatória, vendo sempre a questão da saúde e vendo também essas questões aí que você mesmo citou, de mudanças climáticas repentinas, que a qualquer momento pode estar intervindo aí, tanto nos nossos colaboradores, como nas pessoas em volta aí da nossa sociedade como um todo. Mas acho que a gente tem uma grande oportunidade aí de traçar esses riscos e começar a mitigá-los e cuidar cada vez mais das pessoas de uma forma muito mais humana, digamos assim. É claro. E é o exercício de cidadania que nós já comentamos, a autorresponsabilidade, não esperar que alguém faça algo por você. Mas eu entendo, Lilian, que o setor de saúde ele pode ser a locomotiva. A locomotiva com informações, com exemplos, com uma comunicação bem transparente. E aí nós temos os vagões que vão acompanhar a área da saúde. Já que você mencionou o estresse, o aumento do estresse na pandemia, queria perguntar para a Lilian, para a Suíta, por favor, em relação à saúde mental. Como você tem vivido esse tema na Índia e também nos ambientes que você circula pelo mundo? O assunto está ganhando a relevância que precisa ou ainda falta acontecer alguma coisa para as pessoas se darem conta que a saúde mental faz parte da saúde integral? É, eu acho que é isso, eu acho que essa ficha, digamos, caiu no Covid. Eu acho durante né, o lockdown, né, durante o distanciamento, durante o confinamento, né, acho que essa ficha caiu, acho que não é uma exclusividade nossa, nem de ninguém, acho que a saúde mental, ela realmente viveu os seus desafios mais importantes aí nessa pandemia, e acho que temos que ter essa conversa definitivamente não está ocorrendo nos níveis esperados, digamos, no nível necessários. A gente viu eventos extremos aqui na Índia, né? Pessoas perdendo seus lares, perdendo tudo que eles tinham, perdendo seus entes queridos, né? E não tinha um apoio, né, para esse trauma emocional. E as pessoas veem suas vidas interrompidas, né? E se veem desgarradas assim, e durante a Covid as pessoas no isolamento não tinham sistemas de apoio, não tinham para quem olhar, não tinham como debater as suas ansiedades, seus medos.
complicado. Uma forma de lidar com isso, e eu acho que ali até acaba se relacionando um pouco com o papo que a gente teve com a Lilian, é essa prevenção, essa informação, né, que o centro clínico pode ter. Acho que ter suporte, ter apoio baseado na comunidade, né, e construir sociedades, comunidades que sejam saudáveis em todos os níveis. Proteger a saúde mental das pessoas é uma obrigação. Criar resiliência, né, para eventos que vão acontecer. As enchentes vão acontecer, tudo vai acontecer. As comunidades, de alguma maneira, têm que aprender a serem mais resilientes e poder trazer essa ideia de comunidade que, ok, aconteceu uma coisa terrível, mas temos essa rede aqui, temos esse suporte, temos esse apoio, e isso pode ser também provocado pelo sistema de saúde, pelos hospitais, né? Eu acho que nós vemos cada vez mais dados, mais informação, e a saúde mental definitivamente é uma coisa que nós não falávamos muito e vamos precisar falar mais de forma mais proativa, especificamente no cenário climático que nós temos pela frente. Lilian, como que o assunto saúde mental está reverberando na DASA? Na pandemia, a gente teve uma grande oportunidade de ampliar o programa chamado DASA Cuida, né? Então, é um programa para os 50 mil colaboradores, onde eles podem fazer teleconsultas de telepsicologia. Agora, a gente tem um centro presencial também, na sede em Pinheiros, onde eles também podem ser atendidos por diversas especialidades. Então, a gente começou a entender que deveria subsidiar isso de uma forma mais fácil para o colaborador e que ele tivesse acesso a toda essa gama de serviços. Então, são N serviços que estão dentro desse portfólio do Dasa Cuida. Eles têm várias dimensões, né? Então, uma delas é a saúde mental, mas tem também a questão também de meditação. Então, os colaboradores eles conseguem ter acesso ao aplicativo também totalmente subsidiado pela DASA, caso eles queiram fazer meditação, e também essa questão do relaxamento. Então, tudo isso foi proporcionado e foi ampliado durante a pandemia. E a gente percebeu, na pesquisa que a gente fez interna, um posicionamento muito positivo dos colaboradores. Eles têm gostado muito, têm aderido à plataforma e sentimos também uma melhora. É como se a gente começasse a entender que somos, na verdade, todos num só objetivo, né? E precisávamos nos fortalecer para que a gente pudesse atender o paciente de forma melhor, para que a gente pudesse também cuidar dos nossos familiares, porque todos nós temos familiares, temos uma vida fora do trabalho. Então, isso foi um tema muito discutido, inclusive na alta liderança, e teve um investimento muito alto nesses aplicativos, nessas plataformas de cuidado, e o retorno foi muito positivo, assim. Mas eu acho que ainda tem muito pela frente, muita coisa para a gente ampliar, mas o programa ele está muito robusto, e a gente entende que esse é o caminho. O setor da saúde ele tem que realmente olhar não só para o interno, mas também para aqueles familiares e tendo em vista que a gente atende pacientes e que a gente atende pessoas, né? Então, é cuidar das pessoas. Acho que esse é o ponto principal. Feliz em ouvir você, Lilian, dizendo isso. Queria pedir as considerações finais da Sueta, sua última mensagem para todos que estão nos acompanhando aqui do Brasil, Sueta, sobre esse tema. Eu acho que como comunidade da saúde, nós temos um dever ético, um dever moral, de proteger a comunidade, proteger o paciente e também levar informação aos responsáveis pelas políticas públicas e, de alguma maneira, chegar nesses objetivos e agir. Acho que a nossa questão é agir, ir fazer, proteger a comunidade, levar informação, reduzir a nossa pegada de carbono e criar as políticas que vão proteger o nosso futuro, gente. Obrigado. Muito obrigado, Muito viu? obrigada, Sueta, pela sua participação. Excelente dia para você. Muito obrigada por estar conosco no CONAP 2022. Lilian também. Tem alguma mensagem para deixar conosco, Lilian? Acho que é um pouco do que a Sueta disse, né? Mas tendo em vista que eu estou aqui no Brasil e vendo todo esse cenário também no setor da saúde, é que continuemos juntos nessa jornada. Eu acho que a gente tem grandes oportunidades
quem quiser se associar, né, não só à própria ANAP, mas ao healthcare, né, que é aí os hospitais saudáveis, né, como é dito aqui no Brasil, eu acho que é super importante que são passos que a gente dá para cada vez mais trazer saúde, né, para as pessoas e também estar atentos aí a essa questão da crise climática. Então, acho que o recado aqui que eu queria dar de todo esse contexto e estar aqui de forma colaborativa é que unamos nossos esforços para que a gente consiga continuar nessa jornada juntos aí e estando mais proativos e de forma mais protagonista dentro do setor da saúde com todos esses temas. Excelente. Obrigada, meninas. Até breve.